Olá, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa da Escola Bíblica. Estamos novamente aqui do templo sede da Assembleia de Deus de São Lugero, cujo pastor-presidente é o pastor Raimundo Eufrásio. Estamos no primeiro trimestre de 2024, e o tema do trimestre é o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Esse trimestre, essa lição aqui. E hoje estaremos ministrando a lição de número 10. O tema dessa lição é a ceia do Senhor, a segunda ordenação da Igreja. Antes de continuar, você que está assistindo, está entrando aí, no nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever, dar o seu like, seu dislike, comente, compartilhe também, divulgue esse trabalho da Assembleia, da Igreja, para que pessoas venham receber e aprender e possamos crescer juntos, no nome de Jesus. Amém? Essa lição, então, cujo tema, como falei, é a ceia do Senhor, a segunda ordenança, da Igreja. O texto áureo dessa lição, porque todas as vezes que comemos este pão e bebemos desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26, esse é o texto áureo. A verdade prática dessa lição: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressurreto. A leitura em classe não é muito pequena, é um pouco mais longa, mas eu vou ler, porque a gente conhece parte desse texto, a gente ouve ele todo mês, mas parte do texto a gente costuma não ler assim na igreja. Então, eu vou estar lendo o texto base dessa lição, que fica lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Que diz assim, estou lendo direto da lição, tá? Mesma tradução. Nisto, porém, que vos dizeis vós, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou despreza a igreja de Deus e envergonhas os que nada têm? Que vos direi? Louvá-los-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isso em todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Porquanto qualquer que come esse pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se vos
nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tem fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? É um texto meio longo, mas como a gente costuma não ler todo ele na ceia, eu achei por bem a gente ler ele. E você que está acompanhando, se você quiser ler depois, é uma leitura bastante interessante para você estudar a lição depois. Então, nessa lição, nós veremos, primeiro, nós vamos compreender que a ceia do Senhor é uma ordenança dada pelo próprio Jesus à igreja, é uma ordenação. E depois veremos que a ceia é para o cristão uma forma de contemplar em 3 aspectos a obra de Cristo. Nós conseguimos compreender em 3 perspectivas. Passada, Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Presente, como nós nos vemos em Cristo, a nossa condição hoje estando em Cristo em função desse sacrifício, e uma perspectiva futura, porque nós temos uma perspectiva e uma esperança da vinda de Jesus. Outra coisa que nós perceberemos e nós estudaremos é que a ceia do Senhor deve ser celebrada com reverência, mas com júbilo e expectativa. O primeiro ponto que nós vamos estar estudando nessa lição seria a natureza da ceia e na tradição cristã. O cristão, o cristianismo, ele tem algumas vertentes, algumas ramificações. E nós vamos compreender o que é qual a natureza da Santa Ceia e algumas dessas vertentes. A primeira dela é a tradição romana. O romanismo, que é a linha que defende esse tipo de interpretação, eles tomam, eles acreditam que a expressão de Jesus, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, é literalmente o corpo e o sangue de Jesus. Essa tradição romana, eles acreditam assim. Esse ensinamento é conhecido como transubstanciação, ou seja, o pão ali no ato da ceia se transforma literalmente no corpo de Cristo, e o vinho ali se torna literalmente o sangue de Cristo. Essa é a linha de interpretação da igreja, da tradição romana. Nós encontramos alguns problemas. O primeiro é que nós encontramos já lá na última ceia de Jesus, e a última Santa Ceia, a última ceia de Jesus e a primeira Santa Ceia, vamos dizer assim, quando Jesus se reúne com os seus discípulos, e ele então institui a ceia. Lá Jesus ele estava presente fisicamente, então fica difícil nós compreender como ele, estando presente fisicamente ele se transformasse no pão e no sangue. Não fecha. Outra questão que não fecha também é do ponto de vista da exegese. A hermenêutica também, mas principalmente a exegese, que seria a explicação, o estudo, a explicação do texto, a defesa do texto com base na argumentação, no estudo, porque a Bíblia, ela comprova ela mesma, a Bíblia tem que confirmar ela mesma. Daí fica difícil nós aceitar essa definição, vamos dizer assim, essa interpretação, tendo outros textos que teríamos por obrigação, se nós aceitássemos aceitar literalmente. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta.
né? Então nós teríamos que crer que Jesus fisicamente, literalmente, se transforma numa porta, o que não faz sentido, né? Tanto no contexto, né? A gente sabe que não é isso, né? Jesus, ele é uma forma simbólica, porque é através dele, por meio dele, né? Por ele, né, que nós temos acesso a Deus. Então não é de forma literal, mas sim de forma figurativa. Então, aceitar essa interpretação, né, de que o pão se transforma literalmente em corpo e o vinho literalmente em sangue, né, nós temos esse problema exegético, né, porque a Bíblia ela, né, não confirma isso, né, não bate. Outra tradição seria a protestante, né, falando, né, da origem da ceia, né, na tradição cristã, seria protestante. Quando a gente fala de protestante aqui, né, apesar de nós entrar nessa linha de protestante, mas nós estamos falando aqui da tradição luterana, né, naquele primeiro instante após, né, a reforma protestante, né, o que né, os luteranos, né, a tradição luterana, ela defendia? Primeiro, eles, né, diziam que não acreditavam, né, não defendiam essa ideia, né, de que Jesus literalmente se transformava, né, no pão e no sangue, né, eles não acreditavam nisso, eles não defendiam isso. Né, mas eles defendiam que, né, o pão continuava pão, o vinho continuava vinho, mas Jesus se fazia presente fisicamente, literalmente no pão e no sangue. Né? Ele não se transformava no pão, não se transformava no vinho, mas fisicamente, literalmente, ele estaria presente. Né? Isso se chama, denominado de consubstanciação. Qual é a diferença entre transubstanciação e consubstanciação? A primeira, eles acreditavam que a essência, né, o elemento pão, se transformava no elemento carne, e o elemento vinho se transformava em elemento sangue, enquanto que a consubstanciação acreditava que o pão continuava pão, o vinho continuava vinho, mas Jesus se fazia presente ali, literalmente, fisicamente, no pão e no sangue. Em outras palavras, continuou basicamente a mesma coisa, não tem diferença praticamente nenhuma. Né? Os problemas que nós encontramos nessa linha de interpretação são os mesmos. A terceira linha de interpretação, quanto à natureza da ceia, é a posição pentecostal, na qual nós nos encontramos. Né? Nós, como pentecostal, né, nós não acreditamos, que Jesus se transforma, né, o pão ali no ato da ceia se transforma literalmente, né, no corpo de Jesus, e o vinho se transforme literalmente, né, no sangue de Jesus. Também não defendemos, não acreditamos que Jesus se faça presente literalmente, fisicamente no pão e no sangue. Nós não acreditamos isso. Né? Nós acreditamos que o pão, né, o vinho, simbolizam, né, o corpo e o sangue de Jesus. Jesus se faz presente? Sim, ele se faz presente espiritualmente. Né? Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eis que estou no meio deles. Né? Então é a promessa de Jesus, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então todas as vezes que nos reunimos, nos congregamos, né, em nome dele, ele se faz presente. Então nós cremos que espiritualmente Jesus se faz presente no momento da ceia. Mas o pão nada mais é do que um simbolismo do seu corpo, da sua carne, e o vinho, né, um simbolismo, né, do seu sangue. A gente tem que enfatizar aqui que todo essa celebração, ele traz um aspecto memorial, né, de trazer a memória, de relembrar, de reviver, vamos dizer assim, na nossa mente, né, todos os acontecimentos, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que está relacionado com o sacrifício vicário, né, de Jesus.
Outra questão importante que nós devemos já ressaltar agora, né, nós não acreditamos que a ceia do Senhor, né, seja para aqueles que não têm comunhão. Né? A ceia do Senhor é para aqueles que estão em comunhão. Né? A ceia do Senhor não produz comunhão. Né? Então, eu devo participar da ceia não para que eu tenha comunhão. Eu devo participar da ceia porque eu estou em comunhão. É claro que todas as vezes que nos reunimos, né, temos um convívio, temos, né, uma interação, né, como cristãos, né, como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo, isso promove uma comunhão, ok? Né? Mas no ponto de vista da ceia, né, a ceia ela não produz comunhão, né? Ela é para aqueles que estão em comunhão, tanto com o corpo como com o próprio Cristo. Tendo visto assim um pouco a respeito da natureza, né, da ceia, rapidamente, assim, né, só para nós ter uma ideia, né, das principais linhas, e nós temos uma compreensão assim, mínima, nós vamos entrar agora no segundo tópico, que é o propósito da ceia. Né? Qual é o propósito de existir a ceia, de participarmos da ceia? Né? O que a ceia é para nós? Né? Primeiro, né, que nós devemos ter em mente, né, a ceia é para celebrar a expiação de Cristo. Né? A expiação de Cristo, ele remete primeiro, né, a anunciar a morte do Senhor. Né? Lá em 1 Coríntios, nós lemos o texto, né, 1 Coríntios 11, 26, diz, né, porque todas as vezes que comerdes, né, deste pão, e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Né? Então, um dos propósitos, né, de celebrar a expiação de Cristo é anunciar, né, a morte de Cristo, né, que ele foi morto. Né? E também, né, nesse sentido, né, a ceia do Senhor ele aponta diretamente, né, para o Calvário. Né? Mas é importante para nós compreender, trazer a nossa mente, quando Jesus ele participa, né, ele divide o pão, né, a última ceia dele, eles estavam comemorando a Páscoa, né, a Páscoa dos judeus. A Páscoa era a celebração onde eles relembravam e contavam uma história, né, e liam, né, a respeito da história do êxodo do Egito. Né, naquele momento, eles reviam, né, os milagres as 10 pragas, como Deus agiu, como Deus operou, como Deus tirou eles do Egito, como levou para o deserto, né, como deu as leis, como tornou, né, aquela massa de pessoas, né, toda misturada e uma nação consolidada. Ou seja, né, a Páscoa, ou aquele evento lá do Êxodo, é a base, né, da identidade de Israel como nação. Então, todas as vezes que eles participavam da Páscoa, eles estavam relembrando aquele ato que era a base, né, o alicerce do que eles eram como nação, a identidade deles. E, igualmente, a Santa Ceia, para o cristão, também é isso. Né? Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos relembrando, né, a morte de Cristo, a obra dele, né, o que ele operou, o que ele realizou, né, o que ele conquistou. Por quê? Porque isso é a base da fé cristã. A igreja ela está alicerçada sobre isso. Por isso, todos os meses nós participamos da Santa Ceia. E Cristo ele disse, fazei isso em memória de mim. Né? Não é apenas um ato de gratidão, mas é um ato, um momento em que nós buscamos relembrar, trazer à memória o sacrifício que Jesus fez por nós. Esse é o significado da Santa Ceia. Então, quando nós anunciamos e quando nós participamos, né, a Santa Ceia ela aponta diretamente para o Calvário. No Calvário, né, nós encontramos a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. Né? Sobre o pecado,
Porque Jesus ele se fez carne, assim como nós, a mesma carne que nós temos, com sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, às mesmas limitações. No entanto, ele não pecou. A única diferença é que, assim como nós, diferente de nós que nascemos, né, com um pecado original, herdado, né, de Adão e Eva, Cristo ele nasceu sem esse pecado original, a exemplo de Adão e Eva. Por isso, Jesus é considerado o segundo Adão. Né, Adão e Eva nasceram sem pecado algum, cederam à tentação, né, e com isso, né, eles sofreram a morte, né, a morte física e espiritual que nós vamos tratar. Mas Jesus, né, ele vem nesse corpo, ele passou pelas tentações e não cedeu a elas. Então ele venceu o pecado. A gente tem para lembrar, por exemplo, o momento que Jesus ele se batiza, né, lá com João Batista. E o povo testemunha que sobre ele desce, né, o Espírito Santo em forma de pomba. Né? E então, naquele momento, ele recebe o Espírito Santo, e a palavra de Deus diz, na sequência do texto, que ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. E lá no deserto, né, Jesus ele fica 40 dias e 40 noites, como nós sabemos, e nós vemos ali as 3 tentações. Apesar daquilo ali ser, né, vamos dizer assim, o resumo, mas Jesus ele foi tentado, né, todo momento durante esses 40 dias, esses 40 noites. Aquelas 3 tentações, ele só retrata que a tentação que vem sobre as nossas vidas, elas vêm em todos os aspectos. Ele vem para atacar o nosso ser de forma completa, corpo, alma e espírito. Ali estava, né, mexendo ou tentando todos esses 3 aspectos. Mas apesar de ele ser tentado, ele não cedeu, então ele venceu o pecado. Jesus ele venceu a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Né? A morte trata aqui, relembrar que, né, o significado, né, da palavra morte, né, significa separação. Né? A morte física nada mais é do que a separação da parte material, né, do corpo físico, da parte imaterial, né, a parte espiritual ali. Essa separação. Né? Mas existe a separação também espiritual. Ou melhor, existe a morte espiritual, que consiste na separação, nessa quebra da comunhão. Essa comunhão que Adão e Eva tinham lá no Éden, que a palavra de Deus diz que Jesus vinha para visitá-los todos os dias na virada do dia. Eles tinham comunhão plena com Deus, eles conversavam com Deus, tinham um relacionamento com Deus. Quando eles pecam, né, o pecado entra neles, né, eles perdem essa comunhão. Deixam de ter esse contato e são expulsos do paraíso. A partir daquele momento, eles não têm mais essa comunhão direta com Deus. E no decorrer, né, na sequência, né, em função do pecado, né, o seu corpo, que era para viver para sempre, começa a sofrer os efeitos do pecado e com o tempo eles morrem. Então eles experimentam naquele instante a morte espiritual e também na sequência a morte física. E Jesus, do mesmo modo, ele experimentou as 2 mortes. Lá na cruz do Calvário, minutos, né, instantes antes de morrer, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele instante, ele sente, né, a ruptura, né, a quebra de comunhão, ele sente ali a morte espiritual, ele sente a separação de Deus, aquela comunhão que ele tinha, ele perde naquele instante. Porque o pecado gera isso, gera essa ruptura. E na sequência, ele sofre a morte física também. Só que Jesus ele não tinha pecado. Como Jesus não tinha pecado, a morte não tinha como detê-lo, não tinha poder sobre ele. Então ele ressuscitou novamente. Né? Então, apesar de ele ter morrido ele não morreu pelos seus pecados, ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi lá e se fez pecado por nós. No momento que ele morreu, ou ele passou pela morte física e espiritual, ele fez isso no meu e no seu lugar. Né? O intuito dele era pagar, né,
o salário, né, a dívida, porque o salário do pecado é a morte. E Cristo veio, né, o próprio Deus se fez carne para pagar a nossa dívida. Então, naquele momento que ele experimenta a morte, né, espiritual e física, ele experimenta ela no nosso lugar e paga a nossa dívida. Mas como ele não tinha pecado, a morte não podia detê-lo. Então, ele ressuscita novamente e com isso ele vence o diabo. Né? O diabo que tem o império, né, da morte. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que ele é o príncipe desse mundo. Né, em Hebreus 2, 14 e 15, tem uma passagem que nos ajuda a compreender isso. Diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, ali, Cristo, ele vence o pecado, a morte e o diabo. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós celebramos a expiação, ou seja, a vitória de Cristo no Calvário. Né, naquele ato, né, de entregar a sua vida, né, no nosso lugar, morrer por nós, tanto espiritualmente como fisicamente, ali naquele ato nós fomos justificados e reconciliados com Deus. Quando nós aceitamos, reconhecemos, né, a obra redentora de Cristo. Quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos que só Ele era capaz de pagar essa dívida, nesse momento nós somos justificados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, na cruz do Calvário, nós celebramos a vitória de Jesus na cruz, que é a vitória dele, mas, por consequência, é a nossa vitória também. Então, quando nós celebramos, né, a Santa Ceia, nós relembramos a obra que Jesus fez, a vitória que ele obteve e, por consequência, nos tornou vitoriosos também. Então, a ceia, né, nós celebramos a nossa vitória em Cristo. Né, em Apocalipse 12, 11, fala assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a vida até a sua morte. Apesar desse texto estar se referindo, né, à grande tribulação, aqueles que se converteram e acordaram, né, voltaram para Cristo na grande tribulação e perseveraram até a morte, e aqui diz que eles venceram, né, pelo sangue do Cordeiro, né, e pela sua palavra, pelo seu testemunho. Né, isso é válido para nós também. É através do sangue do Cordeiro, né, é através do sacrifício de Jesus que nós vencemos o mundo. Né? Quando nós estamos neles, nós temos a condição de vencer o mundo. Amém? Outro propósito, além de, né, proclamar a expiação, né, é proclamar a segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, na mesma passagem que nós lemos, né, ele disse: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então, a nossa esperança está aí. Quando a igreja ela perde a esperança, né, ela perde essa expectativa, né, da vinda de Jesus, ela se torna secular. Ela se torna igual qualquer clube social que tem algum tipo de trabalho social, por mais bonito que seja, por mais bonito, agradável, por mais que seja reconhecível, né, ele se torna apenas um clube social. Porque toda a nossa fé está baseada no sacrifício que Jesus fez. E o sacrifício que nos garante que ele virá. Então, a nossa salvação não é apenas para esse tempo presente, mas é para um tempo, né, futuro também. Aquilo que nós vimos lá no início.
A ceia nos traz uma perspectiva passada, porque nós relembramos o sacrifício de Jesus e a vitória que ele concedeu e nos concedeu, né, através dele. Ele nos traz uma perspectiva presente, porque nos ajuda a compreender a nossa real estado em Cristo, como estamos hoje, mas também nos traz uma perspectiva futura, né, que a nossa pátria não é desse mundo, que essa vida aqui, por mais que a gente possa viver, ela é apenas uma fração, né, de tempo perto da eternidade, a qual nós fomos criados para viver. Então, a igreja, quando participa, né, da Santa Ceia, ela está proclamando a volta de Jesus, ela está declarando que crê nisso, e que espera, e que aguarda, que tem essa expectativa ainda. Né, em Filipenses 3, 20 e 21, está escrito: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeita também a si todas as coisas. Então essa é a nossa esperança. Uma esperança, uma expectativa futura. E quando nós participamos da ceia, né, nós proclamamos como igreja que cremos nisso e que continuamos a aguardar, que aguardamos e que acreditamos nessa segunda vinda dele. Outro aspecto, né, outro propósito, né, da ceia do Senhor é celebrar, né, a comunhão cristã. Tomando como exemplo, né, o texto base dessa lição, né, quem já leu, né, a carta a primeira carta aos Coríntios, né, sabe do problema que eles tinham de divisão. Né? E no ato da ceia, né, eles tinham divisão, né? Uns diziam: eu sou do Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, né? E estavam divididos, né? A falta de maturidade espiritual, né? O apóstolo Paulo dizia que eles eram como criança, né? E não tinham condições de receber alimento sólido. Mas no ato de participar da ceia, se percebia essa mesma divisão. Naquele momento, né, de participar da Santa Ceia, né, eles não tinham essa comunhão. Né, o clima entre eles não era dos melhores. Né, nós lemos também em 1 Coríntios, né, 1:11, né, porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pela casa de Cloe que há contendas entre vós. Isso está lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios. Agora, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 17, diz assim: visto, porém, que vós dizei-vos, nisto, porém, que vou dizer-vos, não nos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas senão para pior. Vou ler novamente. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. O apóstolo Paulo estava dizendo, quanto a isso, não posso louvá-los, porque quando vocês se juntam, não é para melhor, é para pior. Então, aquele momento que era para promover a comunhão, tanto como igreja, como a comunhão com Cristo, era promovendo algo ruim. Né? O clima que devia ser de fraternidade e comunhão deixou de existir. Né? E isso, né, um contraste para nós entender com a igreja descrita, por exemplo, em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Né? Olha o retrato da igreja,
né, em Atos 2, e o retrato da igreja, né, em 1 Coríntios capítulo 11. Né, como era diferente, né, o convívio entre eles. Então, esse ato que é para celebrar a comunhão, né, do corpo de Cristo e o corpo de Cristo com o próprio Cristo, se tornou um momento que trazia sobre si condenação. Né, alguns esperavam, revendo ali, né, a passagem que nós vimos, né, trabalhando em cima dessa passagem, né, alguns, quando vinham para comer, participar da ceia, né, eles não esperavam pelos outros. Cada um trazia alguma coisa e pegava o seu e participava e comia. Alguns comiam mais, outros não tinham o que comer, outros bebiam demais e se embriagavam. Não havia aquela comunhão em que todos se sentavam e esperavam um pelo outro e participavam todos juntos da ceia do Senhor, assim como nós fazemos. Né? Então, quando nós estamos, né, na presença, né, do Senhor, nós estamos celebrando, né, a Santa Ceia, nós estamos celebrando, né, a comunhão que temos um com os outros, né, e não só um com os outros, mas com Cristo. Agora, analisa, né, a situação dessa igreja e me diz se tinha condições de eles participar da ceia, né, tendo litígio entre eles, intrigas, brigas, atitudes essas que revelavam, né, no âmago da questão, geralmente raízes de amargura. Né, como pode participar da ceia que proclama a comunhão com Cristo, né, estando eles com essa desunião entre eles? Então, quando nós participamos da ceia, nós temos que ter em mente que ali nós estamos celebrando a comunhão que Cristo, né, produziu entre todas as raças, todos os povos, todas as línguas, todas as etnias, né, todas as tradições humanas, criações, né, em Cristo nós somos unidos. E Cristo produziu essa comunhão, e nós temos que ter isso em mente, que nós estamos celebrando essa comunhão em Cristo. Agora, partindo para o terceiro tópico dessa lição, nós vimos até agora, né, a natureza da ceia, nós vimos também, né, por que celebrar a ceia, né? No que consiste, né? Qual é o propósito de participar da ceia? Nós vimos isso, né? Que é trazer à memória, né, a obra de Jesus. E agora nós vamos ver qual é o modo de celebrar a ceia do Senhor. Né? Como eu devo estar? Qual é a forma correta de participar, de celebrar da ceia do Senhor? Né? A primeiro aspecto que nós analisamos no texto é que não podemos participar da ceia indignamente. Né? E o que seria, né, participar indignamente? O apóstolo Paulo ali, ele adverte a respeito disso, né, do perigo de participar da ceia indignamente. Portanto, quando comerdes, beberdes desse cálice indignamente, 1 Coríntios 11, 27, portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Né? 1 Coríntios 11, 27. Né? Mas o que é participar indignamente? Quando nós analisamos o texto, né, nós compreendemos que esse participar indignamente não era um estado pessoal, mas um modo como eles participavam. Primeiro, eles participavam de maneira desorganizada, quando não esperavam uns pelos outros para comer. Né? Isso era considerado, na palavra do apóstolo Paulo, né, participar indignamente nesse texto. Né? Quando eles participavam de maneira indisciplinada, quando comiam mais um do que os outros,
né, quando de maneira irreverente, ou seja, nós devemos participar reverentemente, né, com reverência, né, na presença do Senhor. E eles participavam de maneira irreverente, com isso até se embriagando. Então, participar da ceia indignamente é participar nesses moldes, sabe? O texto que nos ajuda a entender isso, né, o quadro, está lá em 1 Coríntios 11, 21 e 22. O apóstolo Paulo diz assim: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome, o outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhar os que não têm? Que vos dizeis? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. Então essa era a forma com que eles participavam. Eles levavam e não esperavam um com o outro, não havia nenhuma reverência, e isso o apóstolo Paulo classificava como participar indignamente da ceia do Senhor. Agora, com relação a isso, nós vamos entender um pouquinho melhor. Nós devemos participar da ceia, ao contrário da igreja de Corinto, que participou da ceia indignamente, nós devemos participar da ceia de forma reverente, reverenciando o Senhor. Nós vimos que o propósito da ceia é trazer à memória a obra de Cristo, aquilo que Ele produziu, e nós devemos ter isso em mente. Quando o apóstolo Paulo fala de indignamente, ele está tratando ali de um advérbio. O advérbio ele dá qualidade para o verbo. Ele não está falando do estado pessoal de cada um, mas a forma que cada um participou, a forma com que eles participaram da Santa Ceia. Então, esse modo de participar da Santa Ceia é que deve ser visto com cuidado. Mas quem pensa que não importa, pelo fato do apóstolo Paulo estar tratando aqui do modo como eles estavam participando indignamente, não dá para pensar, não pode pensar que eu posso então participar da ceia em qualquer estado. Porque participar da ceia, por exemplo, vivendo em pecado ou tendo pecado não confessado, que é um estado pessoal, não é um modo como eu participo. O modo como eu participo é com reverência, não dissolutamente, não com bebedeira, não com glutonaria, como eles participavam, sem um esperar pelo outro, cada um comia a sua ceia e não havia comunhão, mas com reverência. Apesar de o apóstolo Paulo estar tratando disso nesse momento, quando fala indignamente, mas esse indignamente, ele não quer dizer que nós podemos participar da ceia de qualquer jeito. Tanto é que nós vamos ver na sequência que o apóstolo diz: examine, pois, o homem a si mesmo, então come e beba do sangue. Então, nós temos que ter reverência, mas também nós temos que ter um estado que condiga com aquilo que nós vamos participar. Eu não posso participar da ceia estando vivendo em pecado, ou estando com pecado não confessado. Dignamente não é porque eu sou digno de participar, não é porque o meu estado tem que ser digno de participar, porque se depender da nossa dignidade pessoal, nós não somos merecedores, nós não somos dignos de participar da Santa Ceia. Nós participamos pela misericórdia de Deus, porque nós reconhecemos nossos pecados, nós reconhecemos nossas falhas, nossos erros, nós nos arrependemos e pedimos perdão. E por isso, Ele nos torna apto a participar pela sua graça e pela sua misericórdia, e não pela nossa dignidade. Mas, apesar de ser isso, eu tenho que estar consciente que eu não posso participar da ceia se eu estiver com o meu estado de espírito, a minha alma estiver doente.
Eu posso chegar no momento da ceia e me arrepender e pedir perdão e me tornar apto para participar, mas não posso participar de qualquer jeito. É um modo de celebrar. Deve ser uma celebração festiva, né? Não é porque precisa de reverência, né? E não é porque, né, no ato, né, do propósito da ceia é anunciar a morte do Senhor, que a Santa Ceia ela tem que ser um funeral, que nós temos que estar carrancudo, sério, não pode haver nenhuma descontração, né? Muito pelo contrário, né? O Jesus, ele disse que quando uma alma se arrepende, né, quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu, né? Porque quando nós participamos da Santa Ceia, não pode ter alegria também, não pode ter, né, festividade. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Jesus morreu, segundo as Escrituras, mas ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E isso é motivo de regozijo, porque, como nós vimos, o propósito é relembrar a vitória que ele teve sobre o pecado e a morte. Então, quando nós estamos celebrando a Santa Ceia, nós estamos celebrando a nossa própria vitória e tem que ser um momento festivo. Nós estamos comemorando a nossa vitória, né, em Cristo, então tem que ser um momento alegre. Deve ser uma celebração reverente, mas festiva, né? 1 Coríntios 5, 7 e 8. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós, pelo que fazemos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o asno da sinceridade e da verdade. Né? Então nós temos sim que festejar a vitória que Cristo nos concedeu lá no Calvário, quando venceu, né, o pecado e a morte, nos concedeu a vitória também, tendo em mente que o nosso Redentor, ele vive, ele não está pregado numa cruz ainda, ele não está em nenhum sepulcro, como muitas lideranças que tiveram grande expressão na terra, mas hoje não existem mais, mas está lá o túmulo deles, às vezes com a ossada ainda, né, está ali, mas o nosso Cristo, o nosso Redentor, assim como disse, né, Jó, eu sei que o meu Redentor vive, né? Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, né, tem que ser dignamente, sim, tem que ser com dignidade, né? Eu tenho que ser digno de participar. O apóstolo Paulo, ele fala, né, nessa passagem, que examine, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba, né, do corpo e do sangue. É versículo 28, né, de 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo contra si. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Entendendo essa passagem, o apóstolo Paulo diz, examine, pois, a si mesmo, e então depois come, se está em condições de participar. Ele diz assim, pela razão de que muitos participam de forma indigna, sem discernir o propósito, né, a função da ceia, ter consciência, sem discernir o corpo e o sangue, né, a importância disso, por essa razão, muitos estão fracos e doentes, e alguns que dormem, considerando aqui até morte, falando de morte aqui, dormir. No versículo 30,
no 31, ele fala que devemos julgar a nós mesmos. É esse autoexame, examine o homem a si mesmo e depois participe. Então, eu tenho que julgar o meu estado, né, como estou. Eu tenho que me autoanalisar e ver se eu estou em condições de me julgar. Porque se eu não julgo, então Cristo julga e disciplina. Então, nós entendemos por que fracos e doentes e dormem. Porque, às vezes, para nos disciplinar, para nos trazer ao caminho, é só às vezes com dor. Como ele não examina a si mesmo, quando nós não examinamos a nós mesmos, para ver se já estamos aptos, o Senhor examina e Ele disciplina. E muitas vezes Ele nos leva à fraqueza, à doença, à enfermidade e muitos até à morte. Porque, infelizmente, apenas a morte para preservar a alma. Como a pessoa ela não tem esse autoexame, através da dor de uma enfermidade, Cristo disciplina ela, porque só através, né, dessas situações é que ela se mantém no caminho do Senhor. Né? Então, Ele disciplina. Em alguns casos, Ele permite, ou vamos dizer assim, e leva até a própria morte, matando o corpo, mas para que a alma se salva. Então nós compreendemos aqui a gravidade que é participar da ceia indignamente. Amém? Para encerrar, não se alongar muito, apesar, né, de nós, como igreja, como instituição, a gente procurar dizer às vezes quem pode, quem não pode participar, e como instituição, né, nós temos que ter esse cuidado, né, porque podemos ser acionados às vezes até judicialmente, mas o único que pode dizer se estou digno ou não sou eu mesmo, e o único que pode, né, julgar e dizer, né, se a pessoa é digna ou não de participar da ceia é só o próprio Deus. Amém? Então que a gente possa refletir com relação a isso. E concluindo, né, fazendo uma breve conclusão aqui. Primeiro, né, nós percebemos, né, nós estudamos, né, que a ceia, né, é um sacramento, é uma ordenança de Cristo. Né, e com isso, né, nós devemos, né, aceitar como tal. A outra questão que nós vimos, né, é o direito de celebrar. Né, o direito de celebrar não é porque nós somos dignos, mas porque a graça de Deus nos qualifica a participar da ceia. Nós temos que examinar, pedir perdão, reconhecer as nossas falhas e os nossos erros, mas ter consciência que pela nossa dignidade não somos capazes. E o ato, né, de nós participar da Santa Ceia, né, nós temos que participar com reverência e, por isso, examinar nós mesmos e para ver se nós estamos em condições de participar ou não. Foi o que nós vemos nessa lição. Espero que possa ter esclarecido, que Deus possa ter abençoado você através dessa palavra. Novamente eu peço que você esteja se inscrevendo no nosso canal, né, esteja dando like, comentando e compartilhando isso, né, para que o Senhor seja glorificado e essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas possível. E rapidamente eu quero orar por você. Deus abençoa todos aqueles que estiverem ouvindo, Senhor, essa mensagem, essa aula, essa ministração. Que todos possam ter a sua memória, né, o significado da ceia, né, a importância e o propósito, né, de participar e de compreender o que é. Que essa mensagem, essa lição possa trazer à nossa mente, né, o teu sacrifício, a tua obra redentora, a tua vitória concedida, né, lá no Calvário a todos nós que estamos em Cristo, e que a esperança, a nossa expectativa, né, da tua vinda, né, para nos buscar, para levar a tua igreja, possa permanecer viva em nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém
e amém, Jesus.